Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a pintar o coco. Já pintou o coco? Sabe como faz? Então fique com a gente até o final do vídeo, que nós vamos aprender passo a passo. Lembrando que nós temos aqui no canal, todas as quartas-feiras, um vídeo novo para você. E também, às sextas-feiras, nós temos as nossas lives, os nossos encontros ao vivo, a partir das 15 horas. E os riscos das aulas que eu trago aqui no canal, você encontra lá no meu canal do Telegram. E para participar do nosso canal do Telegram, basta clicar no link que eu deixei para você aqui na descrição do vídeo. É totalmente gratuito. E lá você recebe todas as dicas, os links, fica sabendo de todas as novidades que acontecem por aqui em primeira mão. Então já se inscreve também no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E me acompanhe também lá no nosso Instagram, @ateliêuniarte, e também a nossa página no Facebook, sempre com muitas dicas para você. Agora vamos parar de papo, vamos soltar a nossa vinheta e vamos lá aprender a pintar o coco. Então bora, já virei a câmera, agora simbora para nossa aula de hoje. A gente vai começar a base do coco, tá? O coco fechado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar nessa base o siena natural. Vou usar o marrom, já trabalhando aí um tom um pouquinho mais escuro, tá? E vou usar o rústico para as áreas mais escuras. Vou fazer aqui, ó. Eu vou começar pela área mais clara, né? Eu falei para vocês que eu vou direcionar a nossa luz aqui. Então, eu quero essa parte aqui, ó, que é a parte superior, um tom mais claro, tá? E aí, percebam que eu não uso misturinha agora, eu utilizo a tinta pura. Por quê? Porque a misturinha, o clareador, o diluente, ele vai interferir na tonalidade. E eu gosto das pinturas mais vivas, tá? Agora, se você gosta de uma pintura mais suave, é aquilo que eu falo. Você precisa entender qual é a função do produto e o resultado que você vai conseguir com ele. Porque se você gosta de uma pintura mais forte, e aí então você quer um resultado de uma pintura mais viva, se você colocar o diluente e o clareador, você apagou. Segundo ponto, ou você quer uma pintura suave, uma pintura mais delicada, você utiliza, né? Então, precisa entender direitinho qual é a função de cada produto e fazer a sua opção. Então, dentro da pintura, não existe regras, existem sim opções que você pode escolher se você quer mais claro, mais escuro, como combinar. Então, são técnicas que você vai escolher para utilizar ou não, né? Então, é entender o processo. É aquilo que eu sempre falo. Vocês precisam entender o processo, né? A técnica. E dentro dessa técnica, você vai aplicar em outros trabalhos. Combinado? Então, é isso que vocês precisam se atentar. Então, área de luz aqui, eu vou começar o meu preenchimento aqui com movimentos circulares, ó. Eu vou espalhar bem essa tinta. Ó, bem suave, não é força, é movimento de pincelada, tá? Quanto mais eu for espalhando essa tinta, ó, ela vai ficando com o fundo aqui um pouco mais suave. Nessa área aqui também, se você quiser preencher com um pincel pituá, tá? Como é uma área bastante intensa, você também consegue. E eu também estou desenvolvendo a pintura numa sacaria para mostrar para vocês que também dá para desenvolver a pintura, né, na sacaria. Claro que o efeito é outro, o resultado é outro, né?
Com paninho mais lisinho, a diferença é gritante, mas dá para fazer também. Agora eu vou entrar com o marrom. Tinta, não é você pegar o pincel e tuchar lá dentro da tampinha. Eu sei que vocês fazem assim como eu, né? Que fica muito mais prático a gente utilizar a tampinha, que não é o correto, porque enquanto a tinta tá aberta, ela tá aqui entrando em contato com o ar e tá secando, né? O correto seria a gente depositar um pouquinho, mas a gente não faz isso. Mas assim, ó, pegou a tinta, eu venho aqui no pratinho, ó, eu arrumo a tinta no meu pincel. De um lado eu não tenho tinta, do outro eu tenho. Então, existe maneira correta para você pegar a tinta, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, tinta para o lado de fora, pincelzinho bem pezinho. Eu vou fazer o meu contorno, ó, e eu venho trazendo essa tinta para o interior, ó. E aí, a gente vem trazendo. Nada de tinta acumulada. Mais um pouquinho. E aí, antes de eu preencher esse outro lado, já vou para mais uma dica, ó. Vou fazer o coco aqui. Tá vendo aqui que ficou uma separação, né? Marrom, siena natural. Então, o que que a gente precisa fazer aqui? A transição desses dois tons, tá? Então, eu vou voltar aqui com um pedacinho do siena natural, que já demorei um pouquinho demais. E eu vou vir aqui nessa divisão, ó, com movimentos circulares, eu estou misturando essa tinta, mas eu não levo o meu pincel aqui no centro, onde eu quero o tom mais claro, e também não levo lá, tá? A gente deixa o tom aqui no meio, ó, sempre com movimentos circulares, para tá fazendo a transição, né? Ele vai partindo aí de um tom para o outro, ó. Tá vendo que aquela linha certinha sumiu? Marrom. Venho aqui no fundo. Preencho aqui. E venho trabalhando com movimentos circulares. Ó, tá vendo? Isso daqui tá parecendo uma bola, né? Marrom, né? Tá parecendo uma bola marrom. Mas é a base. Em cima disso daqui é que a gente vai trabalhar depois outros tons, tá? Então, ó, marrom, arrumo a tinta. Outra coisa, tá? Se você tem medo, dificuldade aí de perder o risco e não quiser passar por cima, como eu vou fazer agora, é só você proteger ali. Mas eu, Eriquinha, confesso que prefiro trabalhar dessa forma aqui, ó. Preencho tudo e eu venho trazendo ali depois as áreas mais escuras, né? Do nosso corpo, tá? Ó, o movimento circular. E de novo, ó, vou fazer a transição aqui. Percebam que aqui a gente tem uma área de luz, né? E ele foi escurecendo para a nossa área de sombra, né? Então, já tenho a base aqui bem definida, tá? Vou trocar o pincel, vou pegar aqui um tom um pouquinho, um pincel menor, deixa eu pegar um pequenininho. E vou fazer uma base aqui, e eu vou usar o rústico para fazer né, as bolinhas ali, as manchinhas do coco, do qual eu cobri, tá bom? Ó.
Parece uma carinha. Eu prefiro fazer assim, ó. Porque eu trabalhei tudo, né? E aí agora a gente vem fazendo aqui essa base. Aproveito esse rústico e vou trabalhar um pouquinho as nossas áreas de sombra. Limpei o pincel ali, tava na água. Vou pegar um pouquinho do rústico, ó. Quais são essas áreas de sombra? Ó, esse tá atrás, esse tá na frente. Então, aquilo que tá atrás vai levar um pouquinho mais de sombra, tá? Mesmo que tá encostado, pra gente conseguir o efeito de profundidade. A mesma coisa aqui, ó. Vou pôr aqui na manga. Eu joguei a manga pra frente. Ó. E desfoco, ó. Trabalhei e desfoquei. Pronto. Essa aqui é a nossa base do coco. Tá parecendo uma bolinha, né? Não tem nada, tá? Deixa ela secar ali. Enquanto ela vai dando uma secadinha, eu vou preencher essa outra aqui, tá bom? Uma pintura lisa, tá vendo? Apesar dela ter luz e sombra, tá? É uma pintura chapada, é a base, tá? A gente chama de esqueleto, né? Tá bom? Então, agora eu vou trabalhar esse aqui, ó. Por que esse? Porque ele também está por trás, tá bom? Esse daqui está na frente, então vai ficar por último. Combinado? Agora, a base interna do coco é branca. Posso pintar o branco aqui direto? Não, tá? Nada aqui é branco, tá? O branco, o que é o branco na natureza? Né? O branco é a luz, tá? Branco é luz. Não podemos nem dizer que é a luz, tá? Vou falar que é o brilho, porque a luz a gente sempre trabalha com o mesmo tom, um pouco mais claro. O branco ele sempre vai absorver as cores que estão à sua volta, tá? Nesse caso, eu vou usar o cinza, porque eu usei o cinza aqui, mas nem sempre é o cinza. Se eu tivesse feito um fundo aqui com azul, eu estaria absorvendo um pouquinho do azul. Se eu tivesse usado um amarelo, eu ia puxar o amarelo, tá? Então, o branco, ele sempre vai absorver as cores que estão ao seu redor. Tanto é que eu não vou usar só o cinza, tá? Eu vou usar um pouquinho de marrom aqui também. Vou usar um pouquinho do rústico aqui para dar um tom acinzentado, um pouquinho mais quente, né? Marrom é uma cor quente, então eu vou jogar aqui no meu branco um fundo. Eu vou sujar o meu branco, eu gosto de dizer que é o branco sujo, tá? Porque eu vou sujar o meu branco com uma outra tonalidade. Então, o branco, ele nunca vai puro. Até porque, se eu preencher ele todo de branco, como que eu vou conseguir dar luz naquilo que já é branco? O branco já é o tom mais claro que tem. Como que eu vou colocar luz no que já é branco? Então, se vocês observarem, o branco, branco, branco aqui, ó, não existe. Eu pergunto para vocês, não sei como é que tá o tempo de vocês aí hoje, se tá nublado, se não tá. Deem uma olhadinha no céu, percebam. A gente tem um hábito, né, de dizer assim, o céu é azul, as nuvens são brancas. Pega um tecido branco e observa o céu. Observe as nuvens. Você vai ver que não são brancas. Elas têm ali outras tonalidades. Tem cinza, tem azul, tem violeta, tem amarelo. Dependendo do horário, tem laranja, tem vermelho. Tem muitas cores ali, tá? O céu não é azul, só azul. Dependendo do horário, é laranja, amarelo, roxo, violeta, se tiver nublado, acinzentado. Então, existem várias outras cores, tá? E aqui,
Na pintura, quando a gente traz essa perspectiva, né, da pintura para da realidade para a pintura, é a mesma coisa. Então, a gente vai estar trabalhando aqui um branco que eu não chamo de branco, não é o branco puro, tá? Que a gente chama de branco sujo. E como que eu vou sujar esse branco? Ó, eu vou pegar o cinza, vou pegar um pouquinho do marrom e fiz uma misturinha aqui, ó, com o cinza do fundo e o marrom. Aí eu vou vir aqui e vou colocar o branco. Então, perceba que eu fiz aqui um tom um pouquinho mais escuro, tá vendo, ó? Esse tom aqui é o tom que eu vou trabalhar as minhas áreas de sombra. Quais são essas áreas de sombra? Eu vou começar pintando aqui, que é a parte interna, que tá por trás, ó, com esse tom aqui. Ah, professor, é cinza. Não é cinza, né? Vocês viram que não é cinza, porque ele tem um pouco de marrom também. Deixei aqui essa cor um pouquinho mais quente, tá? E agora eu preciso ir clareando, já que aqui ele vai receber o tom mais claro. Aí eu vou acrescentando nessa mistura um pouco mais de branco e vou fazendo a transição até chegar no tom que eu quero, que é o tom mais claro. Deixa eu trocar o pincel, que esse pincel é muito pequenininho. Ó. Tá? Venho aqui e faço a minha transição. Agora, eu vou mostrar para vocês de pertinho. Ó, isso daqui é a base. É o esqueleto. A gente ainda vai trabalhar a luz aqui, né? Tá? Então, ainda vai vir outro tom aqui em cima. Mas deem uma olhadinha aqui nessa base, ó. Vou colocar o branco aqui de pertinho. Tá vendo esse tom aqui? Parece branco, né? Parece, mas não é. Isso aqui é branco, ó. Isso aqui não é branco, tá vendo? Isso aqui é branco. Isso daqui é o branco sujo. Branco e o nosso branco sujo com as cores que estão à minha volta. Perceberam que não é branco? Por quê? Depois que essa base secar, a gente vai reforçar um pouquinho essa área de sombra e aí sim eu vou vir com o branco para trabalhar as áreas de luz, né? E aí se eu tiver já branco, eu não consigo, tá bom? Já que vocês entenderam, agora a gente vai seguir aqui preenchendo, tá? Essa parte aqui é a parte interna. Essa aqui é a parte de cima do coco, tá? É a parte que fica em cima. Então, aqui nós também vamos precisar trabalhar esse tom, que é o branco sujo. E aí, vocês podem fazer assim, eu vou até fazer um pouquinho mais agora, ó. Vir com um tom um pouquinho mais escuro, né? Ó, em cima, vou trabalhar aqui. Ó, e já vou trabalhando aqui algumas áreas mais escuras, ó. Ó, outra dica. Tá vendo que aqui eu fiquei com a parte mais clara, né? Se eu tenho a parte mais clara aqui, é natural que aqui vai ter a minha parte mais escura, ó. E vou puxar. Ó. Tá atrás, ó, já escureço aqui um pouquinho mais. Tá vendo que aqui eu escureci a parte superior e aqui a parte inferior, tá? Porque aqui eu tenho sombra, se aqui eu tenho sombra, eu tenho luz. Entendam, né, que luz e sombra, elas andam juntas. Apesar de estar em lados diferentes, né? Não existe sombra se não tiver luz, elas se complementam. Elas estão juntas, tá bom? Não adianta.
É o arroz sem feijão. Olha que ainda arroz sem feijão até dá para comer, né? Mas a sombra sem a luz não existe, gente. Não existe, né? Não existe. Aí fica tudo escuro, você não vê nada. Então elas estão juntas. Ó, então se eu tenho luz aqui, eu vou ter sombra para cá. Se eu tenho sombra aqui, aí a gente vem com um tom mais claro, ó, e venho trazendo a luz para cá, ó, preenchendo. E aí a gente está aprendendo um coco. Vocês entenderam que o coco é só a desculpa para eu passar o conteúdo para vocês? Que isso daqui vocês vão aplicar em outros elementos, em outras pinturas? Isso aqui é desculpa, gente. É desculpa. Ó, desculpa para vocês entenderem o conteúdo. Preenchi, limpei o pincel. Vou tirar o excesso de tinta, tá? Preservando aí as nossas áreas mais escuras, sem deixar tinta acumulada. E já temos aqui, então, a nossa base, ó. Tá vendo? Mescla as cores, sempre fazendo, é uma base. Você não pode deixar tinta de mais e nem tinta de menos, tá? Nem tinta de menos. É bem suave, é uma base. Ó, nada daquele contorno grosseiro cheio de tinta. Agora a gente vai fazer a parte externa do coco, tá? Qual é a parte externa? A parte da casca vai receber aí o mesma coisa que nós fizemos lá em cima, ó. Siena natural. Vou preencher aqui a parte que eu quero um pouquinho mais clara. Tiro o excesso. Venho aqui com o marrom. Ó, mesmo processo que a gente fez lá em cima, se você perdeu o começo da aula. Mesmo processo. Faço a transição para o marrom, porque é a base. Agora prestem atenção aqui, ó. Vou fazer a transição. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, faço a transição. Deixa eu... Cinza, um pouquinho rústico. Aí. Pronto. Aí aqui vai faltar um tequinho que eu já arrumo já. Presta atenção aqui no que a gente vai fazer, ó. Essa parte aqui é a parte da casca. Essa aqui é a parte de cima, que é a parte do coco, né? Mas aqui em cima, ó, nós também vamos ter a parte da casca da parte superior, que ela tende a ser um pouquinho mais escura, tá? Então, eu vou vir aqui com o rústico, ó, e vou preencher. Ó, preenchi a parte superior aqui. É claro que isso daqui é uma base, a gente ainda vai trabalhar todos os fiozinhos, né, os pelinhos, e preenchi aqui. Ó, pronto. Tá? Essa aqui é a parte. Tá vendo que aqui eu tenho um contorno bem certinho? Limpei o pincel, vou tirar esse contorno aqui. A gente não pode deixar esse contorno. Ó, bem suave. Pronto. Então, é sinal, se eu tenho um tom mais escuro aqui, que eu vou ter um tom mais claro aqui.
Aproveito aqui, esse outro tá na frente, sei que vai vir uma sombra aqui, certo? Até porque minha luz tá pra cá, vai vir uma sombra maior aqui. Então, já aproveito, ó, esse aqui também, já escureço aqui um pouquinho mais. Ó. Tá vendo que fica fácil de vocês entenderem? Fácil. Esqueleto, ó. Tá pronta essa pintura? Não, gente, é só a base, né? Eu gosto sempre de trabalhar com etapas. A primeira etapa, a gente trabalha todo o fundo. Segunda etapa, a gente preenche a base de toda a estrutura, de todo o desenho, tá? Deixou secar, fez toda a base, preencheu, ó. Não deixa a tinta acumulada, tá? Passa o pincelzinho para tirar aquela camada mais grosseira. Verifique se você cobriu tudo direitinho. Se toda a base tá desfocada, tá bom? Fez esse processo? Agora a gente vai começar a acentuar um pouquinho as nossas áreas de sombra, tá? Por quê? Porque a pintura é natural, agora não está porque eu acabei de fazer, mas ela fica opaca, ela fica apagadinha. E se eu entrar já direto aqui com os outros tons, né, os tons mais claros, aí o que acontece? A pintura fica aquela pintura apagada, sem vida. E aí, vocês reclamam, falam assim, nossa, professora, por que a minha pintura não fica igual à sua? Porque eu preencho direitinho, né? Mas eu olho, sempre falta luz. Por que falta luz, gente? Porque você... Lembra que eu falei que a luz e sombra, elas andam juntas? Se você não reforçar as áreas de sombra, tua luz não vai aparecer. Então, você precisa reforçar as áreas de sombra para que a tua luz, né, apareça, para que a tua pintura tenha aí os 3 tons mínimos, né, necessários, né, os tons mais escuros, os tons intermediários e os tons mais claros. Só assim você vai conseguir dar profundidade na sua pintura. Bom, então como que eu vou fazer aqui? Eu usei o rústico aqui para trabalhar a área de sombra, certo? Então, eu vou pegar o rústico, tá? Mas agora eu quero um pouquinho mais escuro. A única forma de eu escurecer o rústico é com o preto. Então, eu vou pegar um pouquinho, não é preto, tá? É rústico com um tiquinho do preto, que vai me dar aqui um tom um pouquinho mais escuro do que esse que eu já tenho, ó. Entenderam? Mistura. Vamos lá. E agora eu vou reforçar aqui, ó, essa minha etapa de sombra. Depois que eu reforçar as minhas etapas de sombra, e eu já posso, ó, vir com o meu pincel, tá? Em pezinho. Já trabalhando aqui alguns, ó, alguns fiozinhos. Olha lá como o nosso corpo já tá mudando, né? Vou pegar aqui também esse tom um pouquinho mais escuro para trabalhar aqui essa base aqui, que ela também vai ter um tom mais escuro, ó. E aí, eu posso usar até um pincelzinho macio, né? Porque a gente já tem uma base aqui, ó. Diferente do pincel lixado, o pincel macio, ele deposita a tinta, né? Esse deixa, tá? Então, eu vou trocar o pincel, vou pegar aqui o meu pincelzinho macio, ó. E agora é que vai começar a brincadeira aqui, tá? Então, agora eu fiz, tá? Fiz aqui com essa misturinha do rústico, um pouquinho mais escuro. Vou vir aqui, ó. Se você quiser usar o pincel filete, né, pra fazer isso, sem problema nenhum, tá? Eu gosto de trabalhar com o pincel 421
Mas ele precisa estar assim, ó, fechadinho. Se as cerdas do seu pincel tiver torta, aberta, não dá certo, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, pincelzinho bem em pé, e aí eu vou começar a puxar, ó, os fiapinhos, né? E posso também diluir um pouquinho essa tinta, para que essa tinta fique um pouquinho mais fluida com a aquarela silk, tá? Ah, não tem. Pode usar um pouquinho de água, não tem problema não. Mas é só um pouquinho. A tinta não é para ficar aguada, tá? Ó, coloquei 3 gotinhas e foi muito, então fui obrigada a pegar mais tinta. Ó. A tinta não é aguada, a tinta fica fluida. Aí eu sou obrigada a colocar. Eu sempre gosto de colocar separado a gotinha, eu vou molhando o pincel e acrescentando. Ó, pronto. Vou limpar o pincel para poder pegar a tinta corretamente. Pronto. Agora sim, com a tinta certinha, depositada no pincel. Agora, pincelzinho em pé, a gente vai começar a puxar. Vou puxar os fiapinhos. Ó, ela vai seguindo essas linhas, tá? Elas vão seguindo, ó. O círculo, né? Tá? Aí, fiz as áreas aqui um pouquinho mais escuras, mas agora eu vou trocar o tom e vou usar o marrom. Porque aqui nessa parte é um tom mais claro, se eu for direto com o rústico aqui, fica, ó. Pincelzinho, ó, e vou puxando. Ah, essa professora, ó. O segredo tá aqui, ó, pincelzinho em pé, sem pressionar o pincel, tá? É só a ponta do pincel que corre. Tá vendo? Preenchi, tá? Aqui, vou colocar aqui, ó. Uns fiozinhos maiores, tá vendo? Se eu não tivesse feito essa base, ó. Se eu não tivesse feito essa base, não ficaria bonito, né? Não ia aparecer, tá? É esse contraste justamente que dá esse aspecto aqui bonito, ó. O coco tem um monte de fiozinho e aqui é o trabalho de você ir puxando esses fiozinhos. Troquei o tom, usei o rústico, usei Ó, fizemos aí com os tons mais escuros, mas eu também vou trocar o tom agora novamente. E ao invés de usar, vou usar o siena natural, ó, vou colocar aqui a gotinha, ó. Sempre põe do ladinho, meu pratinho já tá uma imundiça, mas tem um pedacinho aqui pra eu misturar. Aí eu molho no aquarela silk e venho aqui, ó. Porque aí agora em cima desses aqui eu vou colocar alguns tons mais claros, ó. Puxando os fiozinhos. Ah, fácil, não é fácil pintar, ó? Foi uma aula grandona, mas nós aprendemos ali passo a passo, né? Todas as etapas, que é importante, tá? Ó. É isso. Aí, eu quero umas etapas aqui um pouquinho mais claras, então eu vou usar o siena natural e vou clarear esse tom, vou misturar um pouquinho do branco. Ou seja, que cor que eu tenho aqui? Um ocre. Nem sempre a gente precisa, né, de todas as cores, tá? Se você souber a origem, ó. E aí vem o tom mais claro, ó.
Pincelzinho bem no pezinho. Aqui. Esse processo, ele também vai se repetir aqui nesse outro, tá? Aqui embaixo. Mas antes de fazer esse processo, o que a gente vai fazer aqui, ó? Sujeirinha, vou pegar aqui a sujeirinha do cinza novamente. Isso agora é ó, com o marrom, né? Vou vir aqui, reforço um pouquinho essas minhas áreas de sombra. Ó. Reforcei as áreas de sombra. Limpo meu pincel. E agora eu vou fazer o processo inverso. Agora é a hora de aplicar a luz aqui, tá vendo? Então, agora eu vou pegar o branco puro. Ó, o branco puro para trabalhar essas áreas mais claras, ó. Que são as minhas áreas de luz. Deixa eu trocar o pincel. Vou pegar um pincelzinho menor. Ó. Ó, posso usar até o pincelzinho lixado, ó. O macio, né? Ó, só a sujeirinha. Ó. E aí vai aparecendo as áreas mais claras aqui do nosso coco. Aí eu vou acrescentando o tom mais claro devagarinho. Ó, a diferença acontecendo aí, tá vendo? Mais um pouquinho. Pronto. E aqui embaixo, ó, o processo é o mesmo, tá? Vamos clarear um pouquinho essa base. Aqui. Aqui no caso, ó, com cera natural. Reforço as minhas áreas de sombra. Sempre trabalhando aí, reforçando todas as áreas, tá? Ó, sombra. Vamos escurecer um pouquinho mais aqui embaixo. E aí, eu já posso, ó, vir puxando os fios, inclusive passando por cima, né? Ó. Esse aqui veio de trás, ó. É que nem fazer aquele chapéuzinho, né, de palha. Vai puxando, ó. E passa por cima. Primeiro os tons escuros e aí a gente vai clareando. Gostaram das dicas de hoje? Processo se repete, igual nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui. Vem da base para fora. E aqui eu vou usar só um pouquinho mais claro, ó. Também para trabalhar o tom claro. Um branquinho. Olha lá. E assim nós pintamos o coco. Esse aqui vai ser feito da mesma forma que esse. Viu só? É só você seguir todo o processo, as técnicas na ordem que eu ensino, no passo a passo, e eu tenho certeza que você vai arrasar na sua pintura. Lembrando que a pintura, ela é a junção da técnica com a prática.
Você precisa aprender, entender como é feito o processo e praticar. Se você deseja acelerar um pouquinho mais rápido todo esse processo, então eu lhe convido a conhecer os nossos cursos disponíveis para você. Então clique na descrição do vídeo e venha conhecer os nossos cursos. E eu vou deixar aqui embaixo também um cupom especial para você. Então clique no link que está aqui na descrição do vídeo e venha conferir. Se ficou com alguma dúvida, também pode estar me chamando ou lá pelo WhatsApp. Também pode estar chamando a minha equipe no rodapé da página para tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.